E vocês sabem que nós estamos naquele ritmo da corrida da difusora Thales Miguel, que vai acontecer no dia 26 de abril, a Corridinha Kids, e no dia 27 de abril, no Centro Histórico de Manaus. É a vez dos adultos brilharem na segunda corrida da difusora Thales Miguel, e é por isso que nós estamos recebendo os nossos convidados durante a nossa programação em vários horários. No horário do giro para hoje, nós estamos recebendo a Jaciara Salles, que é presidente do MUPA, Mãos Unidas pelo Autismo, e também o Darkiel Nunes, que é psicólogo da instituição. Eles estão aqui presentes. Eu peço primeiro o boa tarde para a Jaciara Salles. Tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem. Obrigada pelo Darkiel, convite. seja bem-vindo também, viu? Muito obrigado pelo convite. Bem, a MUPA é Mãos Unidas pelo Autismo, instituição com 13 anos de existência e dedicada a realizar serviços de reabilitação e habilitação de crianças, jovens e adultos com o TEA, que é o transtorno do espectro autista, aqui na cidade de Manaus. E eu faço já a primeira pergunta para a Jaciara. Como presidente do MUPA, você poderia compartilhar um pouco sobre a história dessa instituição e como é que ela tem, assim, impactado a vida das pessoas com o transtorno do espectro autista ao longo desses 13 anos aqui na nossa cidade? Perdão. Então, o MUPA ele já existe realmente há 15 anos. O MUPA surgiu em 2010, né? Na necessidade de uma mãe que tinha um filho e não sabia como cuidar desse. Na época, né? Não tinha tanto conhecimento. Então, a Maria de Socorro Santos é minha prima, né? Ela que é a fundadora da MUPA. E, na época, ela não sabia como lidar com a situação. Não tinha como também custear o tratamento, que é bem caro. Para quem não tem dinheiro, praticamente a criança fica em casa sem tratamento nenhum, porque não tem como mesmo, não tem suporte. E aí foi quando ela resolveu estudar, pegar o filho dela, né, e tratar em casa. Pegou algumas profissionais da área, né, no caso, quando ela estudava, né, ela pegou um profissional de educação física, um fisioterapeuta, levou para dentro da casa. Cedeu alguns cômodos da casa dela, né? E aí começou o tratamento não só com o filho dela, mas com outras crianças que foi surgindo, né? E o MUPA surgiu na casa dela, no Parque da Laranjeira. E aí o MUPA só vem crescendo a cada vez mais, né? Hoje o MUPA, ele fica situado ali no Parque da Laranjeira, na Avenida das Torres. E hoje o MUPA ele atende quase 300 famílias. Hoje nós atendemos. Nós temos um total de 32 profissionais, uma equipe composta, né, por fono, psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, profissional de educação física e musicoterapeuta. Aí agora eu já começo, Geraldo, então, perguntando para o psicólogo que está aqui com a gente, o Darkiel Nunes, que é psicólogo também da instituição. Eu queria te perguntar quais são os maiores desafios, porque a Jaciara falou uma coisa muito importante. Há 15 anos atrás, até um diagnóstico era muito mais complicado, Com não é isso, certeza. Jaciara, de Sim. conseguir. Então, você imagina a evolução para tratamentos, esse acesso aos tratamentos, que, como ela disse, era muito caro e continua sendo. Sim. Quais são os maiores desafios, Darkiel? Exatamente. Eu costumo dizer que para uma mãe conseguir um laudo já é um calvário, né? E prosseguindo o pós-laudo, né? O prognóstico, aí também é outra luta. Porque, como a Jaciara bem falou, necessita de uma equipe multidisciplinar, né? Psicólogo, fono, psicopedagogos, neuropsicólogo, entre outros, né? Então é um custo muito alto, certo? É difícil de conseguir profissionais realmente formados e habilitados para estar trabalhando com essa demanda, né? Porque é muito complicado a gente entender que as crianças precisam de muito suporte, tá? Assim também como a própria família, né? A gente não pode falar da pessoa autista sem falar da família, né? Então, essa família, o pai e mãe, né, também precisam de suporte. Então, é muito difícil, sim, realmente conseguir profissionais formados, treinados, habilitados nessa área, tá? Tanto para atender a pessoa autista
na fase infantil até na adulta, porque nossos meninos crescem, né? E envelhecem também, né? E vão Exatamente. envelhecer também. Bem, presidente Jaciara, Sim. o Darquiel falou a respeito do calcanhar de Aquiles, que é o laudo. Né? Queria que a senhora explicasse para a gente, né? Por que é tão difícil o laudo? Existe alguma esperança de que isso possa realmente ficar mais acessível para uma causa tão importante como o autismo? Então, assim, nós que convivemos com essas pessoas, né? No MUPA, praticamente diariamente tem como é que chama? Os, os pais procuram, né? O SUS, essas coisas todas, procura de um neuro. Aqueles pais que não têm condições de pagar um particular, né? E aí eles praticamente chegam lá conosco perguntando se a gente pode ajudar eles, né? Com neurologista. Só que a instituição ela não trabalha com neuro. A gente trabalha com a equipe multidisciplinar. E aí a gente recebe cada caso bizarro mesmo da mãe se desesperar e falar assim, eu não tenho como pagar. Eu estou numa fila de espera há 2 anos. E fica naquela situação. Nós já recebemos carro bizarro assim de bater na nossa porta e dizer assim, ó, eu não consigo pagar um laudo. Eu posso deixar essa criança aqui? Eu não quero essa criança. Imagina o Eu não desespero de uma mãe para consigo, chegar a esse eu não ponto. consigo ficar com essa criança porque eu não tenho como cuidar. Vocês podem ficar com ela. Não é falta de amor, né, presidente? Mas o Não. desespero É de o uma mãe desespero. que É não o tem, né, o desespero. A mecanismo. gente recebe casos assim que a gente fica desesperado. Às vezes temos que acionar o conselho tutelar, né, para orientar essa mãe. Às vezes o Darquel conversa com a mãe, orienta, né, no momento de desespero mesmo. Como ele falou ainda agora, perdão de Sim. atrapalhar, como ele falou agora, o tratamento não é só para o autista, mas também para a Claro, família, como você bem principalmente, colocou, né? por conta disso aí Sim, também, Deixa né? eu- é o momento de desespero mesmo, desespero de não saber o que fazer e falar assim, ó, como eu não tenho condições de cuidar dessa criança, eu quero entregar para vocês. Deixa eu falar aqui, porque o laudo, quem dá o laudo é o médico, né? O neurologista ou psiquiatra, tá? Mas eles não dão um laudo sem o parecer psicológico, fonoaudiológico, entre outros profissionais que realmente acompanham essa pessoa autista, certo? E aí a gente precisa entender que para fechar um laudo é complicado, porque é preciso aquele profissional entender quais são, a gente chama de tripé diagnóstico, né? Que é ser um transtorno de neurodesenvolvimento, porque o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, ah, porque a gente consegue identificar sinais e sintomas na primeira infância, de 0 a 3 anos, né? O segundo seria os comportamentos, né? Comportamentos repetidos, estereotipias e interesse restrito a algo, alguma coisa, tá? E o terceiro seria o déficit de habilidade social e socioemocional. E é mais difícil porque o autismo tem níveis, né? Não é Exatamente. verdade? E quando eu- Níveis, fica mais difícil fechar um diagnóstico. porque a gente falar sobre níveis já é um outro contexto, né? Já é difícil a gente fechar um laudo de autismo, principalmente porque, vamos lá, como você está falando nível, né? Existe o nível 1. O nível 1, a gente está falando de pessoas que precisam de suporte, tá? O nível 2 é o que precisa de suporte mais ainda, né? E o nível 3 é o que precisa de suporte substancial para tudo, para se comunicar, para comer, para se vestir, para usar banheiro, para fazer as práticas que a gente chama de atividades adaptativas de vida diária, né? Então, é complicado sim, é muito difícil de se conseguir um laudo, certo? Por causa dessa demanda toda, porque às vezes essa mãe, esse pai, essa família não tem um dinheiro até para um ônibus, né? Então, como essa pessoa vai conseguir chegar a ter uma sessão de terapia com qualquer um desses profissionais, né? E aí que a MUPA ela se volta para essas pessoas de baixa renda. A gente faz o nosso possível, né? Mas hoje a gente vê que a nossa sociedade está repleta de pessoas dentro do transtorno do espectro autista. A gente só está falando de transtorno do espectro autista. Exatamente. Mas a gente não pode esquecer que tem um TDAH, deficiência intelectual, transtorno de aprendizagem, transtorno TOD, entre outros tipos de transtorno que aparecem com as nossas crianças. Tereza, você imagina, Tereza, ouvintes internautas, o que era, vamos colocar aqui, 50 anos atrás,
as pessoas lidando com isso. Olha, que vida tinha uma família dessa quando era identificada uma criança com o espectro autista, né? Eu só me lembro, lendo uns livros, de que os mudos e surdos também, quando as pessoas não entendiam lá há 100 anos atrás, eles eram amarrados nas salas de aula para não falarem gesticulando, né? Que hoje é o método Braille, né? Então, eles eram amarrados e eles tinham que dar o jeito de falar murmurando. Então, a gente vê quantas pessoas estavam invisíveis diante da sociedade e quanto sofrimento, né, presidente? Na realidade, ainda existe isso, sabia? Muita gente não conhece, ainda existe muitas pessoas que não conhecem. Ontem mesmo eu estava num atendimento, eu fui para um médico, né? E tinha um rapaz que entrou direto, né? E uma moça falou assim, por que ele passou na minha frente se eu estou há muito tempo aqui? E a moça falou assim, não, ele é autista. Mas lugar de autista não é aqui, não. Misericórdia. Então, assim, ele não O tem cara que é preconceito, autista. né? É pra gente Então, ver eu que fiquei assim, esse estigma não é de hoje, né? Para falar da realidade que você falou agora há pouco, né? Quem puder, de repente, pesquisar, existiu o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, né? Onde seria, vamos supor assim, um depósito de pessoas. Quem era fora dos padrões sociais eram levados para lá. E existem muitos vídeos falando sobre isso. Então, existem crianças que eram jogadas lá, né? E é uma realidade, porque o autismo sempre existiu, tá? Para toda a vida, né? Hoje, sim, hoje, se acontece uma coisa na nossa rua, né? Todo mundo já sabe, porque hoje nós temos internet e liga muito rápido as informações, né? Então, assim, hoje, esse estigma que a Jaciara está acabando de falar aqui, ainda existe, né? Mas naquele tempo existia muito mais Muito ainda. mais. Então, assim, quantas pessoas por aí, eu sempre digo assim, a gente vai assistir um filme aonde passa no manicômio lá, né? E a gente só olha, antigamente as pessoas diziam assim, é um doido, né? Uhum. Mas hoje a gente tem um conhecimento melhor e vai dizer, aquela pessoa era um autista. Graças a Deus, né? E a gente deixou aquela pessoa... E deixa eu falar uma coisa para vocês também, porque esse assunto realmente é um assunto muito Bem importante, extenso, tem e bem muita, extenso. muita coisa para a gente falar. Nós Sim. aqui já identificamos, né, uma ouvinte que ligou para a gente, a criança com o cordãozinho de autista e simplesmente o motorista do transporte coletivo não quis parar. Para ele entrar pela frente. Não parou, porque ele acha que aquilo ali não é um problema. Ele acha que aquele cordãozinho, né, Não é um direito identificando, não é assegurado, um né? direito, né? E está pensando que aquilo ali é uma brincadeirinha, mas não, né? Então, como a senhora falou e você também, Darquiel, né, o preconceito, né, a falta de informação, a ignorância. Então, nós já vivemos um momento de muita escuridão sobre essas pessoas, né, quase que literalmente, delas serem invisíveis para a sociedade. E hoje, graças a Deus, apesar de todas essas dificuldades que você colocou, que a presidente também colocou, né, ainda há muita dificuldade. Agora, imagino isso há 50 anos atrás, quanto sofrimento, mas graças a Deus o autismo está tendo uma visibilidade, é por isso que a gente está, Tereza e ouvintes internautas, com essa campanha maravilhosa dessa corrida e saber que tem, apesar das dificuldades, repito, uma MUPA aqui na nossa cidade de Manaus, viu? A demanda está bem alta. Assim, você não tem noção diariamente do que atendemos de família à procura de um atendimento. E falando nessa procura, eu quero agora aproveitar e deixar o espaço aberto, Jaciara, para você passar telefone, rede social, como é que as pessoas podem procurar para conhecer melhor, para ajudar? Fica à vontade. Então, quando procura o MUPA, na realidade, nosso primeiro procedimento, a criança passa por uma avaliação conosco. Nessa avaliação, aí muitos perguntam assim, mas meu filho já tem laudo, isso e aquilo, né? Eu falo o seguinte, né? Que nas nossas avaliações, já descobrimos criança com laudo de autista e não era autista. Criança com laudo de TDAH e era autista. Criança com laudo de autista que era surda e muda. Porque estava tendo muito essa coisa de, não fala. Então ele é autista. Tacava o laudo. Então, assim, nas nossas avaliações já descobriu muita coisa assim, errada. Né? Crianças que realmente só precisavam de uma intervenção para ajudar. Mas, é assim,
nosso primeiro procedimento seria a avaliação. No número, para você marcar uma avaliação, você liga para o número 98824-8605, para estar marcando uma avaliação lá. Hoje, o nosso quantitativo de famílias está muito alto, né? E nós, apesar de estar com 32 profissionais, mas todos são super lotados. E tem em rede social para quem quiser entrar, Tem, conhecer sim. melhor? Pode divulgar então, por favor, Jaciara. Então, a nossa rede social é a MUPA Autismo. Clicou lá, já vai aparecer, de primeira. MUPA, Isso, MUPA MUPA. Autismo. Isso. Tem Instagram, tem Facebook? Tem como é? tudo. Tem Só, tudo. Então, até que se você procurar autismo, a primeira página que aparece é o MUPA. Bem, eu quero aproveitar e falar da promoção da Difusora e da Graco Turismo, das pessoas que estão concorrendo a 2 passagens aéreas para Fortaleza. Você faz um Pix de R$50 e ajuda o Instituto MUPA, que está aqui, que cuida das crianças autistas. O MUPA foi o grande vencedor da enquete realizada pela nossa difusora. Portanto, quanto mais Pix você fizer, mais chance de ganhar. A chave Pix é o CNPJ 15.704.037/1000 ao contrário, ou seja, 0001-78. 100% desse valor, meus amigos, arrecadado, será destinado ao Instituto Mãos Unidas pelo Autismo da MUPA. O resultado dessa promoção será divulgado no dia 27 de abril, domingo, ao vivo, e vai ser durante a segunda corrida da difusora Thales Miguel, por volta das 7 horas da manhã. Uma boa ação que te leva para Fortaleza, e eu tenho certeza que nós estamos tendo uma participação muito grande para ajudar vocês a ajudarem tantas pessoas que estão precisando, viu? Parabéns, tá? Obrigada. Tantas famílias, na verdade, né? Então, muito obrigada Sim. pela sua participação, Jaciara. Também é o psicólogo Darkiel Nunes aqui com a gente. Portas abertas, sucesso, que tudo corra bem. E a gente vai se encontrar aqui, dias 26 e 27 tem Com a certeza. corrida. Com certeza.